Você acha que hoje, o que daria para a gente fazer em termos nacionais nessa reforma, cortar um pouco a tributação sem alcançar como é que eu posso dizer assim, serviços essenciais? Teria como fazer uma reforma tributária diferente, você que é especialista no assunto? O que poderia ser mudado? Cara, vou te falar uma coisa que é até engraçado, porque o Brasil é o único país que tem um imposto na Constituição que não é cobrado. Que é o grandes fortunas, né? É, imposto sobre grandes fortunas. Começaria cobrando um imposto sobre grandes fortunas. A gente tem uma desigualdade social muito grande no país. E o direito tributário, ele tem obrigação de equilibrar as contas. Então, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Isso seria o correto. Se a única forma da gente reduzir o impacto, porque que acontece? Hoje a gente tem também outra coisa que daria para fazer para reduzir o impacto, que é o que eu faria numa reforma tributária. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar isso lá no Congresso Nacional, durante 3 minutos, que a pessoa queria me matar lá. Por que você falou isso? Porque eu falei, mas eu acho que... Porque eu fui o relator da OAB Nacional na PEC 45, que tratava da reforma tributária. Então, eu tive a oportunidade de falar no Congresso, olhando no olho dos deputados e dos senadores. E o que tem que fazer, cara? Tem que tirar o imposto dos bens de consumo. Você não pode tributar o arroz, o feijão, o café, a carne, a gasolina, o vestuário. Você tem que tributar produtos que não são do bem de consumo, para você poder equilibrar essa conta. A gente tem uma arrecadação de 70% de bens de consumo e só 30% não. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, é 20% bem de consumo e 80% não. Se você pegar os países da Europa, que o Brasil está copiando o modelo do IVA, que é a tributação deles lá, é 20% também e 80% não. E aqui é o contrário, então nós estamos na contramão do mundo. Então eu acho que a única forma da gente reduzir e consertar isso é tirando a tributação dos bens de consumo. Sim. Uma tributação que é bem polêmica, que eu estou em vários grupos disso, né? A gente trabalha com audiovisual e, cara, a gente não consegue ter acesso aos equipamentos aqui no Brasil. Não existe, não tem como. E a gente tem que, consequentemente, tem que pegar de fora. E, cara, a tributação é muito alta pra gente. É muito alta. De câmera, essa questão de eletrônico. Entendi. E vamos supor, é diferente de um eletrodoméstico que você tem em fábrica no Brasil. Entendi. Isso aqui não tem fábrica no Brasil. Como é que você vai comprar aqui? Então a tributação acaba ficando muito alta pra gente. A gente não consegue comprar. Aqui eu pago 20 mil numa câmera dessa, lá tá saindo a menos de 5 mil reais. Absurdo, né? É muito. Não, é a legislação. Exatamente. Não tem o que fazer. Exatamente. Eu tava conversando com alguns videomakers da fronteira, os caras estão pegando videomaker do Paraguai e não pegando do Brasil, porque lá, consequentemente, a mão de obra é mais barata, porque o equipamento é mais barato. Sim. Os caras compram mais barato. Então, e tem como fazer essa tributação? Ou porque assim, como é que você vai discriminar também, né? Não, tem como, é só fazer lei. Só que tem que fazer uma lei específica para esse tipo de equipamento. Aí tem que passar pela Câmara, pelo Senado e... Cara, que loucura, né? É complicado. Cara, aqui é difícil. É bem complicado mesmo você viver num país que paga tanto imposto como o Brasil. Não é fácil, não. É muito imposto, é muita coisa. Só que agora com essa reforma vai meio que unificar pelo menos a questão dos tributos, né? Porque pelo menos na época eu estava na faculdade, cara, não é ter um código tributário, é uma lei aqui, outra lei, uma resolução daqui. Cara, loucura, hein? Muita coisa. Vai unificar, mas eu acho que vai ficar pior. Você acha que vai ficar pior? Eu acho que vai ficar pior. Eu acho que vai ficar... Muitos tributaristas falam, nossa, como que você está falando isso? Você não estudou. Cara, eu acho que vai ficar pior por conta da redistribuição. Vai ficar mais fácil para arrecadar, beleza. Vai diminuir o número de imposto, beleza. Mas como que você vai devolver? Ninguém falou isso na lei. Essa contraprestação. Como que vai devolver? Você tem que ter uma forma de devolução correta e justa.
Como que você vai devolver? Mas sabe por que eu acho que ninguém pensa nisso? Porque exatamente o que a gente estava falando, o povo não vê isso acontecer, já não vê isso acontecer. Imagina agora. Imagina agora. Imagina você tirar o ISS do município, Hoje os impostos municipais é o ISS, ITBI e o IPTU. IPTU. E o município recebe também a participação no ICMS, né? Que é estadual, mas que é uma grande fatia da arrecadação do município. e fica para o Estado o ICMS e O IPVA, PVA. PVA, o ICMS e o ITCMD. TCMD. E o resto é tudo federal. O resto tudo federal. Inclusive, na aula, quando eu dou aula sobre isso, eu falo: vocês têm que gravar IPTU, ISS, TBI, IPVA, ICMS, TCMD. O resto é federal. O resto Fica mais fácil de Fica mais decorar. fácil de decorar, porque tem 20, o cara não vai decorar 20. Né? Fica mais fácil. fica mais fácil mesmo.